Eu conversei com o Dr. Fábio Costa sobre essa minha teoria que eu já trouxe aqui algumas vezes, de ele ter mentido de propósito para demonstrar que ele estava mentindo, para não valer exatamente a confissão dele. Mas o Dr. Fábio Costa não acredita nessa teoria porque ele fala que o Michael não teria... não seria sagaz o suficiente para isso. Ele não usou essa palavra, né? Eu que estou usando aqui para interpretar o que ele quis dizer. Eu vou complementar a sua teoria, tá? Eu gosto muito da sua teoria, eu também participo de uma parte dela, o que me chegou, tá? Nós temos ali dentro da investigação, como é que eu posso te colocar? Muitas vertentes de pessoas que estão dentro da investigação, que vão às vezes de encontro, de frente ao que o próprio delegado acredita. Então você tem uma equipe que faz a investigação, não somente uma pessoa. E cada um tem uma corrente de pensamento. Uma das correntes que me chegou foi aqui. Michael, em companhia de terceiros, ele arrebata Vitória na parte ali próximo à entrada do atalho que ela utilizaria para ir para sua casa. Tanto que tem uma pessoa que entrou em contato comigo, que deu as informações dos gritos em um horário oportuno, que foi: me solta, me solta, me solta, 3 vezes, está me machucando, me solta, está me machucando. Depois cessa, essa pessoa não consegue enxergar quem era, não consegue, estava no escuro. Ela antes escuta um barulho de carro, mas ali é normal passar carro. E assim ele vai. Dentro dessa possibilidade, nós temos 2 pessoas no carro. O que nós temos ali para corroborar essa tese? Uma testemunha, ao passar num ponto em que o Michael estava com seu carro parado, ela enxerga dentro do carro uma terceira pessoa que ele não reconhece como Michael. Essa pessoa, segundo ele, no primeiro momento, achou que estava de casaco e capuz. Ou era um cabelo mais no estilo afro, uma coisa desse tipo. Mas ele não reconheceu o Michael, sabia que era uma terceira pessoa. Então, já temos uma testemunha ocular disso. Exato. Ele passa. Então, a tese que me chegou foi essa. Eles vão em direção à casa do Michael. A casa do Michael. Ele fica entrando e saindo com o carro, não sei se vai fazendo vários barulhos. Depois, ele para o carro. E as pessoas descem e falam assim: agora tá bom, o carro tá bom. Isso é corroborado por 2 testemunhas, 2 vizinhos de casas diferentes que escutam vozes masculinas no horário propício ao crime, e uma, inclusive, escutou essa frase: agora o carro tá bom. Ali, na casa dele, onde foi feita a perícia, aos fundos, é uma cerca. É uma cerca. Tá? Não é muro, é uma cerca de arame que qualquer pessoa passa. E o mais interessante é que nos fundos é uma propriedade que pertence à família do Michael, que é um local de criação de porcos, um abatedouro. Certo. E fica a 50 metros da casa dele, 50 a 60 metros. Vamos lembrar também que a Vitória, ela teve um ferimento na mandíbula. Ferimento sério, grave, que inclusive retira dela uma dentição, 2 dentes, e faz uma fissura na mandíbula. A pessoa, ao ter uma fissura, ela não vai conseguir falar, porque a dor vai ser insuportável, muito menos gritar. Eu acho que fica muito claro isso. Então, as pessoas, segundo a informação, ela teria ido para esse ponto. Em determinado momento, ela é subjugada. A forma com que ela é subjugada se torna aparente porque ela tem um hematoma na panturrilha. Que pode ter sido, segundo o Júlio Cury, provavelmente
foi uma pancada vindo por trás para que ela caísse ou de joelhos ou ao chão. E assim eles tentaram de todas as formas humilhá-la e cometer o crime, e a negativa dela, só que uma pessoa segurando, um outro homem segurando e o Michael. Uma pessoa, agora eu não posso dizer se o Michael ou essa terceira pessoa, desfere o primeiro golpe, um golpe de descendente, né? Ele vem de cima para baixo, que pega na região da clavicular, e esta ferramenta utilizada para esse ferimento, ela tem um tamanho considerável, uma lâmina por volta de 20 a 25 centímetros, que ao entrar no corpo da Vitória, causou ali a ruptura da artéria aorta descendente. A artéria aorta descendente, ela tem a capacidade de passar ali por ela, por ter um volume calibroso, até 10 litros de sangue por minuto. Então, o coração bombeando, 10 litros. Sairia muito sangue? Muito. Mas, pensando que o ferimento foi de cima para baixo, foi provavelmente um ferimento rápido, feito de forma rápida, a quantidade de sangue perdido por ela pode ter ficado interna e muito pouco se saiu. Tanto que no exame de necropsia se fala em alto volume interno de sangue. Ela deve, após esse ferimento, ela deve ter ficado no máximo 20 segundos acordada. Não mais que 30 segundos. Depois disso, ela recebe ainda mais 2 ferimentos, um perto da orelha, o outro na parte do tórax, que depois conversando com algumas pessoas, esse ferimento do tórax, ele tem um nome muito peculiar, que é utilizado ali, inclusive, para fazer o abate de animais, abate de suínos. Ele tem um nome específico, tá? É o chamado, porque eu vou falar aqui. Eu vou colocar pausadamente por conta da live, tá? Mas o nome desse ferimento é o mata-porco. Esse é o nome desse ferimento do tórax. E ali, por conta de toda a situação, ela pode ter ficado neste local ali, um dia, jogada ao mato, ou ter sido transportada no dia seguinte. Por isso que você não tem muito sangue no carro do Michael. Sim. O transporte dela foi feito com ela já sem vida. O transporte dela já foi feito sem vida. Então, por isso que você não tem uma volumetria grande de sangue ali no porta-malas, no redor. Mas você tem ali vários pontos de material genético da Vitória que foram encontrados. E uma pequena amostragem de material genético masculino no banco da frente. Mas vamos relembrar o que a primeira testemunha disse, que viu uma terceira pessoa de casaco, de capuz ou máscara, ou uma balaclava, provavelmente, dentro do carro. Se você tem alguém com capuz, calça jeans, máscara, balaclava, a quantidade de material genético desprendida por esta pessoa vai ser mínima. Vai ser mínima. Mas ele conseguiu deixar ainda uma impressão. Essa pessoa deixou uma impressão ali. E aí você tem... E onde ele estaria no carro? Em qual banco? Tem esse detalhe? No banco traseiro. No banco traseiro, junto da Vitória. Por quê? Porque foi encontrado o material genético da Vitória na parte anterior do banco do passageiro. Então, nas costas do banco, você tem material genético da Vitória. Você só tem uma possibilidade disso acontecer, 2 possibilidades. Ou ela estando atrás do carro, ou ela estando segura para trás por uma pessoa. De qualquer forma, você tem esse material. Você tem que ter essas 2 possibilidades. Michael dirigindo, ele não teria condições de subjugar a Vitória nessa posição. Ele está dirigindo, como é que ele vai subjugar com
uma faca. Ela pularia do carro, ela abriria a porta, faria Sim. tudo. Agora, no banco do passageiro, com uma pessoa ameaçando-a, ali coagindo-a com uma arma branca, e ela, desesperada, ela libera material genético, possivelmente possa até ser uma lágrima ali, não fica claro se é uma lágrima, um suor, mas alguma coisa do tipo, além de material epitelial, pele. Para que isso Ou acontecer, saliva, né? Saliva, sim, pessoas saliva. gritando, né? Sim, saliva eu não acredito que seja saliva, porque a gente vai lembrar que ela tem um ferimento na boca. Tá. Então, eu não acredito que seja saliva. Aí também sairia um material sanguíneo misturado ali. Então, mas pode ser saliva. Pode ser qualquer material desse tipo. E ela só conseguiria essa amostragem naquele local se ela tivesse com uma pessoa estranha ao Michael subjugando-a, com uma arma branca encostada nela. Se você gritar, se você fizer alguma coisa, vou colocar aqui. Se você ficar quieto, você vai ser liberado, alguma coisa do tipo. E eles vão. Aí o que acontece? No dia seguinte, começa-se a procura por Vitória. Só que eles não contaram que a repercussão do caso Vitória fosse ser tão rápida como foi. Ela sumiu à 00:30, às 10 horas da manhã eu já estava falando com a família. 2 horas da tarde já estava todo mundo sabendo. Sim, verdade. Meu irmão mora naquela região. Eles falaram que ficaram sabendo muito antes de vir para a TV. No dia seguinte já estava todo mundo se mobilizando, tentando encontrar onde estava a Vitória. Exato. E depois que eu solto aquela matéria, que eu peço ajuda do Dr. Roberto, que vai para a Record, a mídia, ela cresce o caso e assusta quem está envolvido. Então, provavelmente, eles pegam a Vitória, colocam ali, forram o carro, provavelmente, forram um banco, porta-malas. Michael leva essa pessoa junto com ele, mais as ferramentas, vai em direção àquele local, deixa essa pessoa incumbida de fazer a cova. Só que essa pessoa deve ter provavelmente se assustou, porque estava uma procura muito grande de pessoas em todas as regiões. Essa pessoa provavelmente se assustou, foi embora e deixou ali as ferramentas e a Vitória ali no local da forma que foi encontrada. A posição que ela foi encontrada, ela indica, até o Dr. Júlio concordou, que ela foi manuseada por 2 pessoas. A posição que ela se encontra, ela foi manuseada por 2 pessoas. Caso uma pessoa tivesse arrastado-a pelas mãos, as pernas dela estariam esticadas. Por quê? Porque a força do atrito faria com que suas pernas se esticassem. Com certeza. Agora, ela está com os braços para cima, numa posição como se fosse arrastada, e suas pernas estão arqueadas, num ângulo de 100, 110 graus, mais ou menos. Elas estão arqueadas na posição de 100, 110 graus, com os joelhos voltados para o céu. Então, ela está nessa posição. E seu rosto tampado. Ela está nua, mas o seu rosto está tampado. O que mostra ali que eles não queriam ficar olhando para ela. Estavam talvez com um sentimento de culpa, alguma coisa do tipo, eu não posso dizer. Mas, por algum motivo, eles tamparam o rosto dela. E assim, então isso colocaria um terceiro criminoso, né, aqui na cena do crime. Porque se a gente acha que o Michael ficou, de repente, no carro esperando essa pessoa e ele não participou da ocultação porque ele não sabia como ela estava, e 2 pessoas teriam levado a Vitória até o local onde seu corpo foi descartado, então colocaria um terceiro criminoso aí. Ou Michael levou junto dessa pessoa até o local, incumbiu essa pessoa de fazer a cova, ele, por qualquer motivo, por trabalhar, ter que trabalhar no dia seguinte, deixou essa pessoa sozinha, foi embora, e essa pessoa se assustou por estar sozinho ali com a Vitória, sem vida, e também não fez nada, deixou as ferramentas lá e foi embora. Pode ser, verdade, tem essa possibilidade. Tem essas 2 possibilidades, de 2 pessoas a mais ou somente o Michael. Mas sozinho, com toda certeza, não foi. A polícia continua agora o que o delegado falou no primeiro momento, que o Michael agiu sozinho em todos os pontos, e que só existe a possibilidade de
um terceiro elemento somente na ocultação, isso difere das próprias provas que foram colhidas pela investigação. Como é que você vai descredibilizar 3 pessoas? Não é uma, são 3 pessoas com uma narrativa complementar a cada versão. Cada narrativa complementa a outra, em tempo, espaço e informação. Não há possibilidade de você simplesmente descredibilizar essas pessoas, a não ser que o delegado esteja sendo muito comedido, muito prudente e queira passar o mínimo de informação para que as pessoas envolvidas não fiquem alarmadas e ele consiga trabalhar tranquilamente. Mas com a coletiva de imprensa que ele deu com o Ministério Público, quem está envolvido já está alarmado, porque sabe que está sendo procurado. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? Com esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais, sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia, e muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar o salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado.